Chutou, para aqui, tentou, é gol! Salve, salve, meus amigos. Eu não preciso nem dizer por aqui que o problema do Flamengo era o técnico, né? Vitor Pereira fez um trabalho horroroso à frente do Flamengo, mas definitivamente não era o único culpado pela sequência de vexames do Flamengo. Mal sabia você, mal sabia eu, que o pior estaria por vir. O Flamengo deu um dos maiores vexames da sua história, se não o maior vexame da sua história, ao perder para um time da Série D de forma acachapante. 2-0 para o Maringá, em cima dos campeões da América que não se dão o respeito. Os jogadores do Flamengo não se dão o respeito. Eles têm que ser cobrados. Não estou falando aqui para invadir CT, quebrar jogador, quebrar carro de jogador, absolutamente nada disso, porque eu sou terminantemente contra a violência. Não façam isso. Mas você, torcedor do Flamengo, tem todo o direito de protestar, e muito, nas arquibancadas do Maracanã, no próximo domingo, antes e durante e depois do jogo contra o Coritiba, como queiram. Porque a arquibancada fala. Enquanto isso tudo acontece com o Flamengo, e a gente vai falar mais sobre esse vexame histórico, Jorge Jesus sorri, brinca com o Flamengo, brinca com o amor de mais de 40 milhões de pessoas, de torcedores. Eu acho o Jorge Jesus um puta técnico? Acho, mas acho que ele não tem o direito de fazer isso, de pedir para o clube esperar. Ué, quando o Benfica veio atrás dele, ele não foi embora rapidamente, em 2020? Por que então ele não volta? É só o Flamengo pagar a multa e ele voltaria ao Flamengo. Mas não, o que ele está esperando? Eu vou falar para você o que ele está esperando. A mesma coisa que ele falou depois do jogo contra o Fatih Karagümrük, em que o Fenerbahçe venceu por 2-1 pelo Campeonato Turco. Ele falou assim: não, eu vou esperar aqui o presidente do meu clube, já falei para ele que não vou tomar nenhuma decisão antes de sair do Fenerbahçe, vou comunicá-lo. E depois um áudio é vazado de Jorge Jesus em que ele fala abertamente sobre a vontade de voltar ao Flamengo. A gente vai falar tudo para você sobre esse vexame, sobre a situação de Jorge Jesus, com notícias atualizadas neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Você gosta de fazer a sua fezinha, meu camarada? Então entre agora no site kto.com e coloque o meu cupom Bernardo, tudo junto. É meu nome, é o meu primeiro nome, é o nome do canal, Bernardo. Você entra no site kto.com, coloca o meu cupom e eu vou dar 20% de bônus a mais em relação ao valor que você depositar para fazer sua fezinha. As melhores odds do mercado eu coloco diariamente nos stories no meu Instagram. Anote aí, @BernardoAqui, @BernardoAqui nos meus stories no Instagram. Tá bom, pessoal? E vamos dar uma moral também para o professor de guitarra Átila Reis, entrando no site dele, que está aqui na descrição deste vídeo, para você marcar uma aula de guitarra ou violão com um músico profissional. Um músico profissional vai ensinar você de graça a tocar guitarra. É só entrar no site dele, você pode ter uma aula de qualquer lugar do mundo, pelo seu celular, uma aula ao vivo e particular com um músico profissional. Você não vai perder uma oportunidade dessa, né, pessoal? Então entre agora no site do músico Átila Reis, está aqui embaixo no link na descrição deste vídeo. Bom, enquanto o Flamengo dá um dos maiores vexames da sua história, gente, que partida foi essa? A culpa é dos jogadores. Minha solidariedade, como disse o Mauro César, ao técnico Mário Jorge. O Flamengo, gente, com faturamento de mais de R$1 bilhão por ano, não ter uma comissão técnica permanente é uma vergonha. Um clube desse tamanho, com esse faturamento, tem que ter uma comissão técnica permanente. Pode ser português, argentino, brasileiro, não importa. Mas aí, quando acontece uma situação como essa, o Flamengo recorre a um técnico que não tem as condições para dirigir jogadores como esse. Dito isso, a culpa dele nesse jogo é zero. Ele não tem culpa nenhuma desse enorme mico que o Flamengo pagou ao perder para o Maringá. Perdeu para o Maringá, gente. Que vexame foi esse? Um vexame simplesmente histórico do Flamengo. Vexame histórico
inclassificável, né? Um dos maiores da história do clube numa derrota para um time de Série D. Enquanto isso, o Jorge Jesus, que teve o áudio vazado, foi cobrado pelo presidente do Fenerbahçe, um homem muito poderoso, aliás, um dos homens mais ricos da Turquia, que lhe paga 7,5 milhões de euros por mês, né? E o presidente do Fenerbahçe falou: escuta, meu camarada, que história é essa de você querer ir para o Flamengo? É óbvio que com esse áudio vazado, o Jorge Jesus, que, gente, sejamos ingênuos, né? Esse áudio não vazou por acaso, não, né? O Jorge Jesus, evidentemente, cavou a saída dele do Fenerbahçe. Só que o Fenerbahçe, meu amigo, não vai ceder tão facilmente assim, não. Aí ele fala que quer voltar, que dinheiro não será problema, então por que ele não volta? Então por que ele não faz a mesma coisa que fez com o Flamengo, quando o próprio clube o tinha sob contrato, tinha acabado de renovar o contrato, aumentando o salário dele no valor que ele queria, né? E o Jorge Jesus, quando foi procurado pelo Benfica, simplesmente meteu o pé, foi embora. Da noite para o dia, não teve problema nenhum em fazer isso. Por que ele não faz a mesma coisa agora? Enquanto isso, ele está brincando com o sentimento de mais de 45 milhões de pessoas apenas no Brasil. Só no Brasil. Sem falar dos flamenguistas, dos rubro-negros, mundo afora. É impressionante a situação em que o Flamengo se coloca às portas do início de um Campeonato Brasileiro. O Flamengo coloca sob risco a sua continuidade na Copa do Brasil. Vai ser um vexame enorme se o Flamengo for desclassificado. Bom, o vexame está dado, né, gente? O vexame histórico, como poucas vezes eu vi na história do Flamengo. O clube fundado em 1895, tá? Uma instituição mais do que centenária, uma das maiores instituições do mundo. Não falo só no esporte, não. Pelo número de adeptos, pelo número de torcedores. E você, torcedor do Flamengo, tem que estar envergonhado. Vai acordar de cabeça inchada, se é que vai dormir da noite para o dia. Este vídeo está sendo publicado na manhã desta sexta-feira. É um vexame absurdo, é um vexame inaceitável de jogadores que estão completamente descompromissados. O que fazem Juan, Fabinho, Soldado no Flamengo, hein? Eles são sócios majoritários em mais esse vexame do Flamengo. Nunca foi sobre técnico, é sobre um sistema carcomido, que é o sistema da direção de futebol do Clube de Regatas do Flamengo. Eu fico muito triste com essa situação. Você também deve estar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.